espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula número 4 da disciplina de Legislação Ambiental. E na aula de hoje, então, a gente vai continuar estudando a Lei de Crimes Ambientais. Na aula anterior, a gente estudou, né, os crimes ambientais, né, crimes contra a fauna. Então, na aula de hoje, a gente vai também estudar, né, os crimes contra a flora. Então, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que ela esteja em formação ou utilizá-la, né, com infringência de normas de proteção, também acarreta, né, na pena de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas, né, cumulativamente. Um parêntese só é que se esse crime ele for culposo, a pena ela pode ser reduzida à metade. O que é um crime culposo? Crime culposo, pessoal, é uma conduta, né, voluntária que realiza um ato ilícito, que não é querido pelo agente, né? Mas ele foi previsto, né? Ou seja, a pessoa ela tem essa culpa, né, consciente, ou lhe era previsível, a culpa, né, inconsciente. E essa pessoa ela poderia, né, ter evitado esse crime caso ela tivesse, né, agido com o devido cuidado. Lá no Código Penal, diz que o crime culposo ocorre quando o agente deu causa ao resultado, né, por imprudência, negligência, imperícia. A imprudência, então, é quando o ato ele é realizado, né, sem a cautela necessária, ou seja, o autor ele sabe que ele não deve agir, né, dessa determinada forma, mas ele não respeita a questão da precaução, porque ele entende que esse ato ele não vai causar consequências maiores, como, por exemplo, uma coisa que não tem a ver com o nosso assunto, mas é um bom exemplo, é a questão, né, do excesso de velocidade. A negligência, ela pode ocorrer, então, né, por falta de uma ação. O autor, então, ele vai deixar, né, de tomar um determinado cuidado obrigatório antes de realizar a ação. Ocorre sempre, né, no início da conduta, então. Por exemplo, né, outro exemplo fora do nosso contexto é deixar de reparar os pneus, deixar de reparar os freios, né, antes de viajar. Lembrando que o crime ele só é culposo se devido a essa falta, né, de verificação ocorrer uma morte, né, por atropelamento ou alguma coisa nesse sentido. A imperícia, ela é, então, a incapacidade, ela é a falta, né, de conhecimento ou habilidade em uma determinada profissão. Ocorre quando tem-se, então, um profissional incompetente, né, que causa um resultado que é previsto, né, como crime à vítima. Um exemplo bem drástico é um médico que, por exemplo, vai curar uma ferida e acaba amputando, né, um dedo da pessoa, por exemplo. Isso mostra total incapacidade, né, ou falta de conhecimento do profissional. Mas voltando então ao nosso contexto, a nossa aula, destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária, seja em estado avançado ou médio, né, de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizá-la como infringência das normas de proteção, também acarreta, né, como pena a detenção de 1 a 3 anos, multa, né, ou ambas as penas cumulativamente. E esse crime, pessoal, ele é um crime doloso, ele pode ser ou doloso ou culposo, é um crime comum, material, de dano não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente e de ação múltipla. Calma que eu já vou explicar o que são esses termos para vocês.
O crime doloso é quando o agente ele quis o resultado ou assumiu, né, o risco de produzi-lo. O crime comum é um crime que pode ser praticado, né, por qualquer pessoa. O crime material, ele é o crime que ele só vai se consumir com a produção de resultado, ou seja, né, quando o efeito lesivo ele se concretiza. O crime de dano, ele é um crime considerado, o crime de dano ele é considerado o fato de destruir, inutilizar ou deteriorar alguma coisa alheia. O crime não transeunte é um crime que deixa vestígio. E o crime unissubjetivo são crimes que podem ser praticados por apenas uma pessoa. Contudo, admite-se, né, a coautoria ou a participação. O crime plurissubsistente é um crime que é constituído, né, de vários atos que fazem parte, né, de uma única conduta. E o crime de ação de múltipla escolha é um crime, então, que é constituído, né, de várias condutas. Então, à medida que eu for falando agora esses termos, que vocês já conhecem o significado, e à medida que forem aparecendo termos novos, eu vou trazer o significado deles para vocês, ok? Então, cortar árvores em florestas que são consideradas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, tem como a pena, né, a detenção de 1 a 3 anos, ou multa, né, ou ambos as penas cumulativamente. Esse crime, ele é doloso, comum, material de dano, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente e de ação única. Um crime de ação única é um crime que descreve uma única forma, né, de atuação do agente, como, por exemplo, fora do contexto também, é o furto, né? Continuando, então, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas, né, que retrata o artigo 27 do decreto número 99.274, que são as áreas circundantes das unidades de conservação que estão num raio de 10 quilômetros, qualquer atividade também que possa afetar essa biota, ela também será, né, subordinada às normas, né, editadas pelo CONAMA. Independentemente da sua localização, tem como pena, né, a reclusão de 1 a 5 anos. Entende-se, então, aqui nesse caso, né, por unidades de conservação, né, de proteção integral, as estações ecológicas, as reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre, como a gente já estudou. A ocorrência de dano afetando essas espécies que são ameaçadas de extinção no interior dessas unidades de conservação integral será considerada, então, uma circunstância agravante, né, para a fixação da pena. Se o crime for culposo, essa pena, então, ela vai ser reduzida à metade. Entende-se também em relação às unidades de conservação de uso sustentável, que a gente também estudou, as áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reservas extrativistas, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Se a ocorrência do dano afetando essas espécies ameaçadas, né, de extinção no interior dessas unidades de conservação de uso sustentável, também vai ser considerada, da mesma forma, uma circunstância agravante, né, na fixação da pena. Se o crime for culposo, essa pena ela também vai ser reduzida à metade. E esse crime, ele pode ser, né, culposo, doloso ou culposo, comum, material, de dano, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente e de ação múltipla. Provocar incêndio em mata ou floresta tem como pena a reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se esse crime ele é culposo, a pena é detenção de 6 meses a 1 ano e também a multa.
Esse crime de provocar incêndios, então, ele é doloso ou culposo, comum, material de dano, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente e de ação única. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, tem como pena, então, a detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas as penas, né, cumulativamente. Referido crime, ele é doloso, comum, material, de perigo, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente, de ação múltipla e instantâneo ou permanente. O crime de perigo, então, pessoal, são crimes que causam perigo, né, de dano ao bem jurídico tutelado. Se divide em crimes de perigo concreto, que cabe ação, então, pelo legislador de verificação se a conduta ela gerou ou não um perigo de dano, né, no caso concreto, e perigo abstrato, que o legislador, então, ele vai impor uma pena pelo simples fato de considerar a conduta perigosa, independente da existência ou não, né, desse perigo real, né, no caso, perigo concreto. O crime instantâneo é o momento consumativo não perdura no tempo, então acontece na hora. E o crime permanente, né, o momento consumativo, ele perdura no tempo, né? Um exemplo, também nada a ver com a nossa realidade, mas fácil para vocês conseguirem associar, é o crime, né, do sequestro. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, a pedra, areia, cal ou qualquer espécies de minerais, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse crime, ele é um crime doloso, comum, material, de dano, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente, de ação única, instantâneo ou permanente. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com as determinações legais, acarretam como pena a reclusão de 1 a 2 anos e também a multa. E esse crime, ele é doloso, comum, material, de dano, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente, de ação múltipla. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor outorgada, né, fornecida pela autoridade competente e sem se munir da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento, acarreta numa pena, né, de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse incorre também nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a licença válida, né, para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, né, outorgada pelo órgão competente, pela autoridade competente. E esse crime, ele é doloso, comum, material, de dano, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente, de ação múltipla, permanente ou instantânea. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação tem como pena, então, a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse crime, ele é doloso, comum, material, de dano, não transeunte, unissubjetivo, plurissubsistente, de ação múltipla, permanente ou instantâneo de efeitos permanentes. Crimes instantâneos de efeitos permanentes, quando o dano ele se consuma em um determinado momento, porém, os seus efeitos eles vão continuar, né, vão se perpetuar ao longo do tempo.
Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, tem como pena de detenção 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas, né, cumulativamente. No crime culposo, a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente, tem como pena a reclusão de 2 a 4 anos e também a multa. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas, as demais formas de vegetação, sem a licença ou registro, também tem como pena a detenção de 3 meses a 1 ano e a multa. Penetrar em unidades de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, também traz como pena detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, caso aconteça, né? O caso do fato, né, resulta a diminuição das águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Se o crime ele é cometido no período da queda de sementes, no período de formação de vegetações, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, em épocas de seca ou inundação, durante a noite, domingos ou feriados. Bom, pessoal, na aula de hoje é só. Na aula que vem, então, a gente vai continuar a falar a respeito da Lei de Crimes Ambientais. Obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.